Deus, pátria, família. Bom dia a todos. Talvez esse seja o vídeo mais importante que eu fiz de esclarecimento do povo brasileiro até hoje. Tenho certeza que muitos vão me dizer que eu sou um doido, mas estou fazendo a minha parte. Estou repassando o que eu estou sabendo que está acontecendo e que vai acontecer. Porque a televisão, a mídia normal não vai te mostrar, e é por isso que 90% do povo brasileiro não sabe o que está acontecendo dentro do país, dentro do Brasil. Acham apenas que é uma briga eleitoral de Lula contra Bolsonaro, e não é isso. É muito mais do que isso. O negócio é muito mais embaixo e muito mais tenebroso do que isso. Mas vamos aos fatos. Existe uma briga econômica mundial muito grande entre Estados Unidos e China pelo poder econômico no mundo. E essa briga a cada ano vem se intensificando. E depois que Donald Trump venceu as eleições americanas, isso ficou mais forte ainda. Certas coisas que Barack Obama, que era um presidente que seguia a ordem globalista do mundo, Barack Obama sabia de certas coisas que aconteciam na China, mas fazia vistas grossas. E com Donald Trump não é assim, ele não faz vista grossa, ele sabe tudo que está acontecendo e está barrando tudo isso. Pois bem, a China, hoje a briga é grande entre Estados Unidos e China para o poder. E a China com isso quer conquistar o maior número de território para ele. Isso é um caso lá em Taiwan. Taiwan é um país onde a China invadiu lá e se apossou do território e agora faz parte da China. Vamos voltando agora para o lado brasileiro. As pessoas acham que as coisas acontecendo lá no outro lado do mundo não interferem no Brasil, mas lógico que interfere no Brasil, interfere em todo mundo. Uma briga dessa interfere no mundo todo. Por que isso vai interferir dentro do Brasil? Pois bem, vamos lá. A China está comprando muita coisa dentro do Brasil. Já comprou hidroelétricas, já comprou ferrovias, já comprou a Caixa Econômica Federal. Para vocês que não sabem, a televisão não te falou isso, mídia nenhuma te falou isso, mas a Caixa Econômica Federal hoje pertence à China. Foi comprada em julho agora. E outro banco que vai pertencer à China é o Banco do Brasil. Vai pertencer à China. Pois bem, a China não está comprando apenas do Brasil, não está comprando as empresas brasileiras. A China está comprando o Brasil. A China está comprando territórios brasileiros, terra dentro do Brasil. A China está comprando 30% do território brasileiro hoje pertence à China, não pertence mais ao Brasil. Tu fica sabendo disso por aqui, porque a televisão não vai te mostrar isso nunca. Pois bem, como eu te falei, a China está comprando território brasileiro e boa parte desse território brasileiro que pertence à China, a China já instalou uma base militar onde se encontram diversos mísseis apontando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já sabem disso. Por que o Brasil? Por que vai comprar o Brasil, Nilton? Por que logo o Brasil? Vou explicar. China fica lá embaixo, os Estados Unidos fica aqui do outro lado. O Brasil fica aqui mais próximo dos Estados Unidos, então é muito mais fácil um míssil sair daqui e atingir os Estados Unidos do que sair de lá. É lógico, é óbvio. Pois bem, já estão sabendo disso, né? Que a China está comprando coisas do Brasil, está comprando no Brasil, e existem bases militares chinesas dentro do Brasil apontando para os Estados Unidos, certo? Aí os Estados Unidos sabe disso e já interferiu.
Eu falei há 2 meses atrás, eu acredito por aí, um mês e meio atrás, que estava vindo para o Brasil o vice-presidente americano. Ele se chama Mike Pence. Veio ao Brasil. Quando eu postei na minha rede social, me chamaram de doido. Aí perguntaram: onde foi que tu visse isso? Na televisão, eu te juro que não foi, que a televisão nem mostrou isso. Pois bem, Mike Pence veio ao Brasil. Se encontrou com Aloysio Nunes. Sabe quem é Aloysio Nunes, né? Ministro das Relações Exteriores, comunista, ex-motorista de Carlos Marighella, ele mesmo. Após Mike Pence se reuniu com eles e falou: olha, os Estados Unidos vai intervir na Venezuela. Nós vamos invadir a Venezuela para acabar com o comunismo. Porque quando Donald Trump assumiu, ele disse que ia acabar com todo o comunismo na América Latina. E ele vai fazer isso. Aí ele se reuniu do Palácio do Governo, dentro do Itamaraty, com Aloysio Nunes. E disse que os Estados Unidos ia invadir a Venezuela e queria saber a posição do Brasil. E o Aloysio Nunes disse na cara dele que se isso acontecer, o Brasil ficaria do lado da Venezuela. Aí, pois bem, ele foi, marcou outra reunião com o presidente do Brasil, Michel Temer. E disse a mesma coisa: olha, eu tive com o Aloysio Nunes e falei lá que a intenção dos Estados Unidos é invadir a Venezuela para acabar com o comunismo lá e acabar com o comunismo em toda a América Latina. E ele disse que a posição do Brasil era ficar do lado da Venezuela. E aí ele perguntou, ele como vice-presidente dos Estados Unidos, perguntou ao presidente do Brasil qual realmente é a posição do Brasil. E Temer foi curto e grosso e disse: a gente vai ficar do lado da Venezuela. Pois bem, ele voltou, foi para os Estados Unidos e contou a Donald Trump o que tinha acontecido. Aí depois disso teve o encontro do BRICS. BRICS é aquela tuia de países, não sei de quantos são, se é 20, 21, que são de esquerdas. E não sei onde foi, parece que foi em Pequim, o encontro deles. E aí Michel Temer foi, representando o Brasil. E aí chegou lá, ele chegou para o presidente da China e disse: olha, o vice-presidente americano foi lá, fez pressão, disse que ia invadir a Venezuela e perguntou de que lado o Brasil estava. E a gente disse que estava do lado da Venezuela. E ele disse que todo mundo que se opor aos Estados Unidos vai ter retaliação. Então, quer dizer, o Brasil se opôs aos Estados Unidos. Então, para eles, o Brasil também vai ser atacado. Aí Temer falou isso para o presidente da China, o ditador lá da China, e pediu ajuda militar. Disse que o que ele tem aqui não é suficiente para combater os Estados Unidos e pediu ajuda militar. E a China já mandou também para cá uma ajuda militar, para dentro do Brasil. Passado isso, passou-se esse episódio. Aí eu postei depois que quem estava chegando no Brasil era o presidente do Pentágono americano. Lembre, primeiro veio o vice-presidente americano. Aconteceu isso, aí depois veio o chefe do Pentágono americano. Novamente, veio para o Brasil, a mídia nenhuma mostrou. Veio para cá e disse o seguinte: olha, o vice-presidente esteve aqui, se encontrou. O encontro foi dentro do Palácio do Itamaraty, novamente, com o Aloysio Nunes, que é chefe das Relações Exteriores. O vice-presidente esteve aqui, se encontrou aqui com vocês, e aí quis saber a posição do Brasil sobre o ataque que a gente vai fazer lá na Venezuela. E você disse que ia ficar do lado do Brasil. E novamente foi dito, exatamente, o Brasil vai ficar do lado da Venezuela se acontecer esse ataque. E ele bateu firme na mesa e disse: todo o comunismo que acontece dentro da América Latina é culpa do Brasil. O Brasil financia tudo isso. Os últimos 30 anos, os governos de Fernando Henrique, de Dilma e de Lula financiaram tudo isso. Então vocês são co-culpados desse avanço do comunismo dentro da América Latina. E pois bem, ele foi embora e deixou um representante dele aqui, junto do exército brasileiro. Logo depois veio ao Brasil
deixa eu ver aqui como é, o vice, não, veio o chefe do Pentágono, que é o James Mattis, esse que eu falei agora. Antes veio o Mike Pence, que era o vice-presidente, que é o vice-presidente americano. E por último veio o chefe do judiciário, que é o Bob Goodlatte, é o chefe do judiciário americano. É como se fosse a Carmen Lúcia aqui no Brasil, é a chefe do Poder Judiciário brasileiro. Lá o nome do cara é o Bob Goodlatte. Ele veio aqui também, ele é conhecido como o Sérgio Moro é conhecido como o caçador de corruptos. Ele lá é conhecido como caçador de comunistas. Então ele veio para o Brasil, veio junto com outras pessoas do alto comando americano e das Forças Armadas Americanas. Ele veio aqui, deu uma estudada e quando foi embora deixou algumas pessoas aqui. O que aconteceu nessa vinda dele? Sabemos que o alto comando do Exército Brasileiro, parte dele é comunista. Por isso que fizeram tudo até agora e o Exército Brasileiro não fez nada. Mas por o alto comando do Exército Brasileiro ser comunista não significa que o Exército Brasileiro é comunista. Não é. O alto comando, parte do alto comando é comunista, mas o Exército em si, todo o Exército não é comunista. E o que aconteceu? Parte do Exército Brasileiro que não é comunista se insurgiram. O que é insurgir? Aconteceu uma insurgência dentro do Exército Brasileiro. A mídia não te mostra e tu não vai ver na mídia. Tu vai ver aqui, por aqui tu vai ver nessas que eles chamam mídias alternativas. Aqui tu vai saber disso. Então, uma intervenção militar já aconteceu dentro do Brasil, já está em andamento. Não é do mesmo molde de 64, que o exército foi para a rua com o tanque, não sei o que, e tirou do poder. Não é isso. Que também não foi como eles contam. Mas a insurgência já aconteceu dentro do próprio exército brasileiro. Já existem generais de alta patente presos. A mídia também não te mostrou, mas já tem general preso, comunista. Pois bem, vamos seguir. Aí a insurgência já começou e o exército brasileiro hoje não obedece mais ao alto comando, que é comunista. O exército brasileiro não atende mais, não obedece ao alto comando, nem tampouco ao governo federal, que antes obedecia, hoje não obedece mais. Hoje, se Temer mandar o exército fazer alguma coisa, o exército não vai fazer, porque não obedece mais ao governo federal e nem ao alto comando, que é comunista. Pois bem, esse exército que se insurgiram estão junto com o exército dos Estados Unidos para defender o Brasil. E por isso é que o negócio fica perigoso, porque a gente sabe que comunista nenhum saiu do poder por livre e espontânea vontade. Eles sempre saíram do poder à força, à bala. E não é aqui no Brasil que esses comunistas vão sair do poder por livre e espontânea vontade. Não vão. Eles vão ter que sair na marra. E aí o negócio está se preparando. Está tudo esperando só a hora de acontecer o desastre, como diz o ditado. Então vai ter briga dentro do Brasil. Vai ter morte dentro do Brasil. Já existe há muito tempo, né? O comunismo vem matando milhares por ano dentro do Brasil, mais do que na guerra. Então vamos aos tópicos. Já veio o vice-presidente, veio o chefe do Pentágono e veio o chefe do judiciário americano para o Brasil. Por último, chegou agora, semana passada, está aportado em mares brasileiros o Marinus Corpus. Você pesquisa aí o que é o Marinus Corpus. Então, se eu te dizer, tu não vai acreditar. Então tu vai lá e pesquisa, né, no Google. Marinus Corpus. É uma base da Força Aérea Americana. E essa base, ela só vai para algum país onde os Estados Unidos está em conflito, está em guerra com esse país. Então, já está aportado nos mares brasileiros Marinus Corpus, pronto
para agir. Essa Marinas Corps, como é que se diz? Eles vão para outros países com os fuzileiros navais. Pessoas muito preparadas para o que eles vão fazer. Então não são apenas exército americano, são pessoal bem preparados para o que vão fazer. Eu estou falando isso da vinda dos militares lá dos Estados Unidos para o Brasil, da insurgência, e agora eu vou falar não sei se vocês viram, eu acredito que não, porque novamente não passou na mídia, mas aqui você sabe, aqui nas mídias alternativas, como eles falam, né, que são agentes que fazemos youtuber, você vai ficar sabendo a entrevista do General Mioto lá em Caxias do Sul. E eu acredito que eu vou deixar até aqui na descrição a entrevista dele completa, a entrevista do General Mioto. General Mioto, para vocês que não sabem, ele é comandante do Comando Sul do Exército Brasileiro, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele comanda esses 3 estados aí, o Exército. Então, e por sinal, ele será o homem que vai comandar o Brasil, viu? Guarda esse nome aí, General Mioto. É esse aí que vai comandar o Brasil quando os militares tomarem conta do poder. Pois bem, e o que eu fiquei pensando foi na última frase do General Mioto na entrevista dele. Ele disse: todo país tem um exército dele ou um exército de outro país. Pensem bem nisso. Isso foi o que o General Mioto disse nessa entrevista, que todo país tem um exército, ou um exército dele, ou um exército de outro país. E depois ele pediu: brasileiros, acreditem no Brasil, não saiam do Brasil. A gente que é do exército hoje, nós não vamos deixar esse Brasil aí para vocês, vamos deixar um Brasil melhor. Esse foi o final da entrevista do General Mioto, que, repito, será o futuro presidente do Brasil, General Mioto. Vamos lá. Aí, General Mioto é o general do Comando Sul do Exército Brasileiro. Portanto, a intervenção, quando os Estados Unidos invadirem a Venezuela e prender o Nicolás Maduro e os seus representantes, juntamente com isso, o Exército Brasileiro vai tomar conta do país aqui também, do Brasil. O que está faltando é isso, é o Exército Americano invadir a Venezuela, que também já sabe, já teve generais do Exército Americano que foram para a Venezuela, entregaram em mãos a carta de renúncia. Olha, tá aqui, ou vocês se entregam por livre e espontânea vontade, ou então a gente vai ter que tirar vocês à força. E aí deram um prazo, que a gente não sabe esse prazo, qual foi o prazo, de eles se renderem. E se não se renderem, o exército americano vai atacar. E assim que atacar e prender o Nicolás Maduro, as Forças Armadas Brasileiras vão intervir aqui no Brasil também, vai tomar o poder lá no Planalto. Fechar Congresso, tirar presidente, destituir tudo. E é isso que vai acontecer. Sei que muita gente vai rir desse, mas vamos esperar para ver. Nicolás Maduro, você também não sabe, porque a televisão daqui não mostra. E outra coisa, se você quiser estar bem informado de tudo isso que está acontecendo, você procura assistir a televisão da Colômbia, alguma rede de televisão da Colômbia. Lá eles mostram tudo o que está acontecendo. A América Latina já está toda cercada pelo exército americano. A Bolívia também vai ser atacada, porque é comunista. Venezuela vai ser atacada. Nicarágua vai ser atacada. Junto com os Estados Unidos estão 11 países. 11 países. Junto com os Estados Unidos. Entre ele, parte do Brasil, que o Brasil está dividido. O Brasil é uma parte comunista e outra parte
patriota. Então Nicolás Maduro mandou soltar 200 mil presos de alta periculosidade e disse: vou soltar vocês, mas aqui vocês não podem ficar, vão todo mundo para o Brasil. Por quê? As fronteiras do Brasil de Venezuela estão abertas. Então ele soltou 200 mil presos de alta periculosidade, soltou, mas não era para ficar lá na Venezuela, que lá eles seriam presos. Eu solto vocês, mas vamos embora para o Brasil. E vieram para cá já 200 mil presos. Quer dizer, quando acontecer uma briga, o tranco vai ser forte. Mas com fé em Deus, o Brasil vai vencer, porque quem está com Deus nunca perde. Os Estados Unidos sempre esteve não, hoje está com Deus, a favor de Israel, e o Brasil foi contra até pouco tempo. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí desse vídeo aí, eu sei que ficou um pouco longo, mas para informar tanta coisa, deveria ter sido um pouco longo realmente. Tem muita coisa ainda que sei, mas eu não estou autorizado para falar. Isso eu fui autorizado para falar. Digo, esse detalhe aí pode falar. E aí eu estou falando, mas existe muito mais coisa que eu não posso falar. E quando eu puder falar, eu vou aqui e vou passar para vocês tudo isso que vai acontecer. Fui chacoteado quando disse que o vice-presidente americano vinha para cá. Sério que eu estava doido. Aí depois disse que o chefe do Pentágono vinha para cá. Aí disseram que era coisa da minha cabeça. Aí depois veio o cara do judiciário aqui. Aí depois eu falei do Marinascope, tá aqui. O cara perguntou a mim: tem fotos? A Globo não vai te mostrar foto não, aqui tem. E é isso. E tô falando tudo isso. Falei da entrevista de Mioto. Tô dizendo que ele vai ser o próximo presidente. Mas vão dizer: tu tá ficando doido com esse negócio. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí, dá um ok aí, dá um like aí. E se inscreve aí no canal, beleza? Pra gente se fortalecer um pouco. Até mais.